Na gestação tem todo aquele contexto da mulher, às vezes, se enxergar como um corpo sagrado, né, porque agora ela é mãe. E só que ainda tem aquela intimidade que consegue ser cultivada até de uma forma mais natural. Mas no pós-parto, as dificuldades das mulheres se enxergarem novamente como mulher é sempre algo que me marca muito, porque é uma fase de transição, né, onde a mulher é muito cobrada, mas ela é pouco entendida. Pouco se pensa nas condições em que a mulher está passando naquele ciclo fisiológico. O que eu mais ouço comumente é: gravidez não é doença. Mas nenhuma mulher que passa pela gravidez, ela está no seu estado normal. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuação e trazem sempre com muita credibilidade e respeito informações para sua noite. Eu tenho o privilégio de receber aqui ela que estreia hoje na nossa bancada de informadores, doutora Darla Miranda, ela que atua na área da sexualidade, né, é sexóloga, é enfermeira, obstetra e atua nesse segmento tão importante que vem ajudando tantas mulheres e homens, né? Ajudando casais, na verdade. Doutora, muito bem-vinda. É um privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada, é um privilégio para mim também estar fazendo parte desse time. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema, né, que toca a vida de muitas mulheres, Uhum. sexualidade durante a gestação e no pós-parto, mudanças, desafios e caminhos, né, para recuperar o interesse sexual. Eu sou mamãe, né, de 2 filhos, sei o que é isso, né, todas nós que somos mamães sabemos, né, o quão desafiador é retomar Uhum. a vida sexual, durante a gestação, após a gestação, e o quanto que isso impacta casamentos, por muitas vezes nós mulheres não procurarmos ajuda. E antes de a gente adentrar o tema, doutora, eu queria conhecer um pouquinho sobre você, a sua trajetória, né, como que nasceu o seu interesse pela sexologia? Bom, eu sou enfermeira de formação. Uhum. E logo após a minha formação de grade, eu me especializei, minha primeira pós-graduação foi em ginecologia e obstetrícia. Uhum. E dentro do trabalho com ginecologia e obstetrícia, o meu principal interesse, inicialmente, foi trabalhar com gestantes. Uhum. E quando eu comecei a atuar propriamente na obstetrícia, eu comecei a observar que existia uma lacuna dentro desse contexto da sexualidade da mulher no período gestacional e Sim. período pós-parto. Inclusive, a maioria das pacientes, né, que eu acompanhava, que fazia assistência ali na obstetrícia, elas apresentavam muitas dúvidas Uhum. referente a essa área. E eu comecei a observar que a minha formação, tanto de grade como a minha pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, ela não contemplava essa área. Era uma área muito aquém, então se tinha muitos tabus, né, para falar sobre isso, não se tinha esse conceito de que a mulher gestante, a puérpera, ela tem uma vida sexual e ela deve ter uma saúde sexual. Então daí surgiu o meu interesse, por essa lacuna que eu comecei a observar, Na e eu própria comecei obstetrícia. exatamente, eu comecei a ter interesse em pesquisar, em estudar, e aí eu fui estudar primeiro a sexualidade feminina. Uhum. E na época era muito difícil, assim, a busca, né, por esse estudo, por essa formação, Uhum. principalmente para o profissional de enfermagem. Era muito limitante esse estudo. E eu fui atrás, consegui fazer fora do estado de Mato Grosso. E depois, com o tempo, eu me interessei mais ainda, não me limitei só na saúde sexual da mulher e fui atrás também da saúde sexual do casal, da sexualidade humana em contexto geral. Maravilha. Você já deve ter ouvido muitas histórias, situações que marcaram sua carreira. Você consegue Uhum. mencionar algumas aqui para nós, sem citar Nossa, nomes? tem várias, viu? Assim, referente à gestação, à puérpera, sempre as que mais me marcam são aquelas do qual a mulher ela não consegue mais se reconhecer nessa fase pós-parto, Uhum. principalmente. Sim. Na gestação tem todo aquele contexto da mulher, às vezes, se enxergar como um corpo sagrado, né? Porque agora ela é mãe. E só que ainda tem aquela intimidade que consegue ser cultivada até de uma forma mais natural Uhum. pelo casal. Mas no pós-parto, as dificuldades das mulheres se enxergarem novamente como mulher é sempre algo que me marca muito, porque é uma fase de transição, né? A fase do pós-parto é uma fase de transição, onde a mulher é muito cobrada, mas ela é pouco entendida.
Pouco se pensa nas condições em que a mulher está passando naquele ciclo fisiológico. O que eu mais ouço comumente é: gravidez não é doença. Mas nenhuma mulher que passa pela gravidez, ela está no seu estado normal, Verdade, né. concordo plenamente. Então, o propósito de trazer informação e acolhimento para mulheres, né, devido às experiências profissionais, né, Sim, e ao identificar essas fases, né, diferentes da vida da mulher, né. Isso é muito importante ter esse olhar de acolhimento, né, sim, doutora. Por muitos anos, a mulher teve que andar sozinha com isso. Casamentos foram ceifados, né, sim. pela falta de informação, a falta de cuidado, desse atendimento, desse auxílio. E é muito bom a gente poder falar isso hoje de forma aberta, né. Você ainda identifica muitos tabus, muita dificuldade de mulheres procurarem ajuda por preconceitos? Bastante. E uma coisa que sempre me questionam: o tabu ele é maior com as mulheres mais velhas, tem tabu com mulheres mais novas? O tabu ele é geral. É um tabu feminino mesmo. A mulher, ela tem muita dificuldade de se abrir sobre a saúde sexual. Tem muita cobrança sobre isso, né, sobre a mulher ela ter que satisfazer o parceiro e a sua sexualidade mesmo, de forma independente e saudável, ainda existe muito tabu. Quando se fala no contexto de gestação e pós-parto, isso triplica, porque a mulher ela passa a enxergar o corpo dela agora somente como corpo de mãe. E Verdade. aí tem muitas mulheres que começam a considerar que a sexualidade já não é mais correto para ela. Então Um existe erro muito muito é um grande. erro. Aí tem o contexto dos medos, né, durante esse processo, agora a dedicação é somente para o filho, então existem muitos tabus que vêm socialmente, mas também os tabus que vêm muito acompanhado nos pensamentos das mulheres. E isso está muito relacionado também àquilo que foi ensinado a ela ao decorrer da vida, questões culturais, né, e assim por diante. Sexualidade na gestação, doutora. O que que muda no corpo e na mente da mulher durante a gravidez? Durante a gravidez, nós temos um ciclo diferenciado em cada trimestre que ela vai viver. O Uhum. primeiro trimestre, ele é sempre marcado pelas, mudanças que acontecem naturalmente. É claro que nós não temos um contexto generalizado. Cada Uhum. mulher passa pela fase da gestação de forma diferente. Uhum. A maioria das mulheres, no primeiro trimestre, apresenta aquelas crises de náusea, de vômito, se sente mais indisposta, mais cansada. Então, é uma fase que, para a maioria das mulheres, elas se sentem mais. Não tem muita vontade do ato sexual, elas se sentem mais desinteressadas pelo Sim. ato sexual, por conta das condições ali das mudanças no começo, né? Principalmente aquela mulher que está entendendo a sua nova fase. Essa primeira fase também, para algumas mulheres, pode representar muita sensibilidade, sensibilidade mamária, sensibilidade na vulva, por conta dessas alterações hormonais. No segundo trimestre, é uma fase onde se começam a fazer maior concentrações aí de fluxo sanguíneo, então ela pode voltar a ter uma excitação, né, mais considerável. Na terceira fase, ali, o terceiro trimestre, que já é a fase final da gestação, geralmente os desconfortos corporais agregam muito, os posicionamentos, a falta de ar. Então, cada fase da mulher, ela vai apresentar uma dificuldade. E aí é que entra o trabalho da sexologista, né, tentando ajudar nesse processo de adaptação para a mulher que deseja ter uma vida sexual saudável em todas essas fases. O desejo sexual, doutora, quando que ele aumenta e quando que ele diminui? Existe uma fase que ele aumenta muito, que ele diminui? E quais que são os medos e as inseguranças mais frequentes das gestantes? Na gestante. Existe sim um aumento natural desse processo, né, quando ela começa a se adaptar ali o ciclo fisiológico, quando os hormônios eles começam a entrar ali em transição. O hormônio, por exemplo, do estrogênio, ele é muito importante para esse ciclo de lubrificação, para ajudar nesse processo excitatório da mulher. E dentro o procedimento gestacional, ali da fase gestacional, um dos maiores receios que a maioria das mulheres tem é sobre o bebê, se vai machucar o bebê no ato sexual. E isso é um critério tanto de homem quanto de mulher. Até recentemente eu atendi um Verdade. casal que a mulher, ela para ela estava tranquilo, ela queria manter uma vida sexual, mas quem tinha medo era ele. O marido, ele tinha medo. E aí a gente conversou muito, eu tratei de forma bem minuciosa com ele para ele entender que o ato sexual não ia atingir o bebê, não ia fazer dano nenhum. A única diferença é que o corpo dela tá mudado. Então, às vezes, ali diante do ato sexual, o bebê pode mexer. Se manipular as mamas, pode sair um pouquinho de leite. O corpo está diferenciado. Então, o casal precisa estar muito bem alinhado para entender que é uma nova fase, mas é possível ter uma adaptação nesse ciclo, Com né? Então, certeza. a principal dúvida é referente a isso. Vai machucar o bebê? Não, não vai. O único critério que a gente destaca e que é importante falar: se a mulher ela não está numa gravidez de risco,
ela pode manter uma vida sexual ativa. Se a gravidez é de risco, aí ela pode ter algumas restrições aí referente à penetração. Como que o casal pode lidar com essas mudanças, doutora? Qual que é a importância que você enxerga do diálogo, do acolhimento para esses casais? É importante que a gestação ela comece num planejamento num contexto geral, né? Uhum. Quando o casal ele se propõe a passar por essa fase gestacional, é importante que toda essa alteração vai existir. Toda essa mudança, inclusive da vida sexual. Se foi uma gravidez que não foi planejada, que aconteceu, é importante que o casal ele se alinhe em diálogo, para que tanto o parceiro quanto a parceira esteja completamente envolvido nessas fases, que entenda, que viva essas fases. Porque se essa fase for vivida só pela mulher, talvez ela seja mais julgada do que contemplada ali no entendimento, né, do que está Uhum. passando. Então é necessário que os dois conversem muito, se alinhem muito, conheçam, curtam essa fase. É muito importante curtir a gestação, até para poder levar isso de uma forma muito natural, para que lá na frente, quando vai acontecer, eu pego muitos casos de mulheres que falam assim para mim, eu não quero que meu marido assista meu parto. Vai ser parto normal, eu não quero que ele Uhum. veja, senão ele nunca mais vai ter desejo por mim. E assim, a mulher, ela não é só o órgão genital que ela possui, ela é um contexto completo. Então, quanto mais envolvido no processo gestacional o parceiro for, mais ele vai entender todas as fases da gestação, do parto e do pós-parto, inclusive as fases de oscilações sexuais da mulher. Pós-parto e desafios, doutora. Quais são as principais queixas sexuais após o nascimento do bebê? Para mim, foi a pior fase. Exatamente. Essa é uma das fases de maior questionamento, de maiores, Queixas, né? dúvidas das mulheres, assim, a fase em que a mulher ela se coloca muito em julgamento, em auto-julgamento, porque o corpo está transformado. Uhum. Os hormônios, a gente não tem como deixar de falar dos hormônios, porque os hormônios são fundamentais Eles nesse impactam processo. muito a vida sexual, Demais, né? demais. E toda a Impactam muito. estrutura corporal da mulher é modificada por eles. Então, por exemplo, no pós-parto, enquanto a mulher está amamentando, ela tem uma redução do hormônio estrogênio. E a redução desse hormônio diminui a lubrificação natural da vagina. Uhum. Então, consequentemente, a mulher ela começa a ter ali um atrito no ato de penetração que pode causar dor e desconforto para ela. E convenhamos, né? Se você tem dor no ato, você não vai ter prazer nele e você não vai desejar esse ato. Então, acaba se tornando um contexto mais doloroso para a mulher do que prazeroso. Então, assim, é uma fase complexa, onde ela tem que conhecer bem esse processo. Um ponto que eu sempre trabalho com as mulheres: respeite o seu tempo. O tempo de cada mulher é diferente de uma para outra. O prazer, ele consiste em ambos conseguirem compartilhar o momento, não ceder só para que um tenha prazer. Então, respeitar o momento. O parto por via vaginal ou por cesariana, ele precisa de um tempo no pós-parto para cicatrizar o útero. Então, se a mulher ela não respeita esse processo, se o parceiro não respeita esse processo, ela pode ter agravos futuros nesse pós-parto. Uhum. Nós temos ali o critério dos 40 dias, né, do pós-parto para cicatrização. Só que algumas mulheres, elas podem ter recuperação antes de 40 dias, assim como outras podem demorar bem mais do que 40 dias. Então, a mulher, ela precisa respeitar esse processo. É um processo. Falar que acabou de ter o bebê, acabou ali de parir e já vai continuar a vida sexual, isso é um mito. Ela tem que respeitar o processo dela. Verdade. E aí a gente Até as volta de coisas novo no voltarem no diálogo. eixo, né? Sim, a gente volta de novo no diálogo, do parceiro entender essa fase da mulher. Com certeza. O impacto físico, né, como superar e passar, né, por esse processo da recuperação do corpo, hormônios, amamentação, o Uhum. impacto emocional também que essas mães têm, que é a sobrecarga, a autoestima, adaptação à maternidade. Eu vou te falar o meu relato, doutora. Uhum, No meu pós-parto, parecia que eu cheirava leite. E eu literalmente perdi as características de uma mulher e me tornei uma mãe. Então, uhum, assim, pra mim ele começou a me enxergar como uma mãe, ele demorou a voltar a me enxergar como mulher. sim, É comum o homem passar a super. enxergar a mulher diferente? Porque, assim, ele não me olhava com o olhar de desejo que ele me olhava antes. Então eu foi nítido esse período pra mim, assim, eu não me sentia sensual, eu não me sentia mulher, eu me sentia mãe, mãe de 2 crianças, mãe dele e do neném, porque ele me via como uma mãe.
É isso mesmo. É um dos relatos mais comuns. É uma das preocupações também das mulheres, que acabam algumas até cedendo mais cedo para o ato sexual antes dela mesma se sentir preparada, com medo de perder o relacionamento por conta Sim, por dessa visão. insegurança, né? Exatamente. Né, medo de perder o interesse e tal. E esse contexto é fase. O que é importante entender? O pós-parto, ele é só uma fase, não é um período permanente na vida da mulher. É só uma fase. E assim como uma fase, ela precisa se preparar emocionalmente também para isso, porque vai passar, é uma fase que vai passar, cada uma a seu tempo, mas vai passar. E como que o parceiro ele pode ser um aliado nesse processo? Como que ele pode aliviar essa carga, né? Ajudar essa mulher, auxiliar essa mulher nesse processo? Extremamente importante o papel do parceiro, porque ele é a rede de apoio da mulher. Uma mulher que está ali na fase puerperal. Aí, se a mulher trabalha fora, ela retoma ali, acaba a licença maternidade, ela precisa trabalhar, volta para casa, tem que fazer serviço de casa, tem que cuidar de Muita criança, coisa, né? com certeza a libido dela sempre vai estar baixa. Com certeza. Quando se tem um parceiro, quando a gente fala do parceiro, a importância dele não é somente na compreensão, é na manutenção também, no auxílio do cuidado, ser realmente uma rede de apoio para essa mulher, para que se tire aquela fadiga, né? Aquele cansaço que ela vai carregar durante essa fase, porque realmente a mulher ela assume compromissos que o homem não assume. O papel de mãe é insubstituível. A amamentação tem que estar à disposição, exatamente. né? E a criança ela vai desejar exatamente o colo da mãe, né? Do pai ela vai ter aquele elo, mas não tanto quanto a barriga, da mãe. às vezes parece que tem outro bebê dentro, você tem que passar por essa Exatamente. fase de desinchar, de perder o peso. Tem mulher que nem se olha no espelho depois que passa pela fase do parto, não consegue se olhar no espelho porque não se reconhece, não se enxerga mais depois do parto, né? E aí é onde gera-se grandes proporções para desregulações emocionais e Depressão, psicológicas. né? Pós-parto, Exatamente. enfim. Doutora, a gente vai para um rápido bloco comercial, a gente já volta, tá? Fiquem ligados aí. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.
Na Biológica você conta com a maior e mais experiente equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. Somado a tecnologia e equipamentos de ponta, em diversos laboratórios especializados, desde o controle de qualidade realizado na aquisição dos insumos até a entrega dos produtos finais. Desde 1988, a Biológica já conquistou inúmeros prêmios de qualidade, também de responsabilidade social e de gestão ambiental. Somos pioneiros e referência no Brasil por sermos a primeira farmácia do país a produzir medicamentos com energia solar e a compensar as emissões de CO2 em toda a cadeia produtiva através da aquisição de créditos de floresta. Mensalmente, monitoramos a satisfação dos nossos clientes e nos esforçamos para manter este índice acima de 99%. Porque mais do que a sua receita, nós queremos você feliz. Voltamos. Você que está chegando agora aqui, eu aconselho a voltar esse conteúdo para o início para acompanhar na íntegra esse bate-papo hoje que está muito especial. Hoje eu estou aqui com a doutora Darla Miranda, ela que é sexóloga e enfermeira ginecológica e obstetra. Hoje a gente está falando um pouquinho, gente, sobre a vida sexual da mulher no pós-parto, tá? Então, se você está chegando agora aqui, volte esse conteúdo na íntegra, porque está muito bacana, muito especial esse bate-papo. Doutora, recuperando o interesse sexual, né? Quais estratégias e cuidados você daria para essa mulher, para esse casal, retomar a vida sexual? Uma das terapias que eu gosto de trabalhar muito com a mulher é do autoconhecimento. Eu sempre enfatizo isso, que a mulher, depois que ela passa pela gestação, ela passa por uma mudança, uma virada de chave na vida da mulher. E ela precisa se redescobrir, porque agora ela tinha um corpo de mulher, agora ela tem um corpo de mãe. Ela tinha uma sexualidade de mulher, agora ela tem uma sexualidade de mãe. Então, ela precisa virar essa chave e se redescobrir. Então, eu gosto muito de trabalhar essas terapias de redescoberta, né, desse corpo feminino que existe ali, que está ali ainda presente, de se olhar, de se tocar. Quando eu falo tocar, não falo de masturbação, é de tocar mesmo o seu corpo, sentir a sua pele, sentir o seu corpo, sentir que você é uma mulher, trabalhar os contextos das suas autoafirmações, né, de até onde você pode chegar. Trabalho também técnicas musculares com a mulher, porque o fortalecimento do assoalho pélvico ele é fundamental para auxiliar no processo de lubrificação. Sim. Desde alongamentos, técnicas de alongamentos, técnicas ali de fortalecimento de períneo, que a gente trabalha diretamente, ou ensino técnicas para que ela trabalhe individualmente. Então, tem possibilidade. Eu repito novamente, é somente uma fase, não é para Tudo passa, sempre, gente. tudo passa. Então, dá para se redescobrir, dá para certeza. voltar a ter saúde sexual. Com certeza. Recuperando o interesse sexual, né? Nós falamos sobre estratégias, cuidados para tomar a vida sexual. Agora, qual que é o papel, doutora, da sexologia clínica nesse momento tão especial, né? Existem técnicas, exercícios, que orientações você costuma dar para ajudar essas mães, né? E esses casais nesse processo? É um ponto bastante importante, até o destaque. Tem muita gente ainda que tem dúvida do papel do sexologista e do papel da ginecologista. São funções diferenciadas. Como sexologista ou sexóloga, a gente trabalha muito na questão da terapia, do autoconhecimento e sem métodos invasivos ou farmacológicos, né? E o foco principal é esse florescer sexual. Enquanto a ginecologia trabalha mais questões fisiológicas, entra com métodos terapêuticos medicamentosos, invasivos, são contextos diferentes. Nem todo ginecologista é sexólogo, né? Então, trabalha muito na questão reprodutiva. E já na sexologia, a gente trabalha esses métodos em que vai fazer a pessoa se autodescobrir. Eu falo sempre que não é uma receita de bolo. Aquilo que às vezes a gente até vê solto por aí, né? Faça 5 técnicas para você segurar seu casamento. Não existe essa receita, porque cada relacionamento é único, cada mulher é única na sua sexualidade. Então, o objetivo da sexóloga é fazer com que a mulher ela se descubra e, através das terapias, ela consiga trabalhar o seu próprio eu e descobrir a sua própria sexualidade, tendo saúde sexual da sua forma, dentro da sua visão e respeitando seus valores. Perfeito. Existem casos práticos, sem identificação, tá, doutora, que ilustram das formações? Existem casais que procuraram ajuda e notaram uma grande diferença, doutora?
Sim, sim. Eu tenho muitos relatos, inclusive, tanto de mulheres individualmente quanto de casais, né. Eu falo sempre que existem momentos que a mulher ela me procura sozinha, mas precisa em algum ponto acoplar ali o parceiro para aquele caminho junto também. Homem tem uma grande resistência de procurar Uhum, sexologista. Tem muita uhum. resistência, muito tabu referente a isso. Quando eles procuram, eles tentam procurar É como escondido. se ferisse a virilidade deles, né? Exatamente. Eu sou homem, já conheço, já sei, Sim, né. uhum. E a mulher ela acaba tendo um sofrimento maior referente a isso, né. Então, as buscas que vêm até mim, eu trabalho terapias e gosto de acompanhar os casos e, assim, eu tenho relatos que me deixam feliz, porque a mulher fala: "Nossa, foi uma coisa simples que eu aprendi com você e que eu não tinha noção e que deu muito certo". Então Isso isso é me bom. deixa acaba me deixando feliz, né, em saber que, a minha profissão, ela vai muito além do que aquilo que eu gosto, é fazer bem para os outros. Se não for fazer bem para outra pessoa, nem vale a pena a Com minha prática, certeza. né. Eu falo que a maior função nossa é gerar impacto na vida do Sim, outro através dos dons que Deus nos deu, né. E exatamente. você se encontrou na sexologia, Darla, de tal forma cujo qual você, ajuda muitos casais e é por amor mesmo, Sim. né. A gente está trabalhando nessa segmentação com você, porque eu acho que seu trabalho tem que ser mais valorizado, mais bem visto, né. Sim, É um trabalho de suma importância, um trabalho de resgate e de salva-vidas, porque é como se um casal estivesse naufragando e você chegasse ali com uma boia e ajudasse-os, mostrasse: "Olha, tem exatamente, uma saída, a gente consegue reverter isso", né. exatamente. Quantos casamentos acabam por falta de ajuda ou por falta de informação, por falta de acesso, E às vezes por coisas por simples. coisas simples, que são reversíveis, né, Sim, que tem jeito para tudo, gente. Então, o porquê deixar chegar a tal ponto que o seu relacionamento, a sua família se coloque a perder, né. exatamente. E esse espaço aqui que a gente tem, Darla, é para isso mesmo, é Uhum, para quebrar paradigmas, né, romper com crenças limitantes, com tabus, para que as pessoas tenham acesso à informação e saibam que existe solução para os seus problemas, que exatamente. existem ajudas, existem meios, né. A sexologia é um dos meios. A gente fala que o amor é muito importante, o respeito é muito importante, mas é importante para o casal estar com a vida sexual em dia. Isso gera um impacto em todas as áreas da nossa vida, né? É um Exatamente. equilíbrio, não só fisiológico, como emocional. Faz bem para a autoestima da mulher, do homem. E esse trabalho que você faz é lindo, de resgate mesmo, né? De ajudar a mulher a voltar a se enxergar como ela de fato é, Sim, de ajudar o parceiro também a enxergar a esposa e como ela é, com o verdadeiro valor que ela merece, né. Eu falo que a gravidez é um processo tão especial na vida da mulher, a gestação. É claro que nós sofremos muitos impactos. Eu falo que a vida do homem não muda nada. sim, O corpo dele continua o mesmo, o humor dele continua o mesmo, os hormônios dele continuam o mesmo. exatamente. E nós mulheres, nós passamos por uma metamorfose durante a gravidez. Então é muito importante a gente ter esse olhar, essa escutativa, né, ter alguém para nos apoiar, porque quantas mulheres não tiveram essa oportunidade, Sim, né? Eu tive que passar por esse processo sozinha e foram anos para as coisas voltarem para o eixo, né? E eu vejo hoje a importância dessa área da sexologia, dessa abordagem, da gente simplificar mais essa área de atuação, né? Desmistificar. sim. Né, eu acho que você também deve enxergar assim, né. Aham, isso mesmo. Agora, Darla, que mensagem, né, de encorajamento você deixaria nesta noite para as mulheres que estão vivendo esse período, mulheres que se identificam com o que a gente falou aqui nessa noite, Uhum. sobre a importância de buscar ajuda sem tabus, né. Eh, que recado você deixaria? Eu falo que toda fase, por mais difícil que ela seja, ela precisa ser validada. A dor ela é individual e ela é muito pessoal. Então, aquilo que eu não sinto não significa que a outra não sente. Eu tenho relato de mulheres que falam que passaram por essa fase muito bem, que não tiveram nada. Que bom, que maravilha. Bom seria que todas passassem assim. E muitas mulheres, às vezes, quando estão passando essa fase, elas se comparam com aquelas que não tiveram esse problema. Mas é importante que a mulher entenda que ela é única e que, independente que ela esteja passando ali por dificuldades, por uma readaptação, esse é o momento dela e talvez seja um momento até importante para ela se redescobrir. Então, passe pelo momento que tem que passar, mas procure ajuda.
procure ajuda. Não guarda as dores para si mesmo, porque essas dores elas podem ir agregando a ferimentos maiores e talvez quando você pensar em tratar esse ferimento, ele já esteja de uma proporção muito grande. Fica mais difícil de Fica estancar. mais difícil de fazer esse tratamento, de acompanhar. Então procure ajuda, não é vergonha procurar ajuda. É mais Jamais. triste você passar por essa fase e fingir, tentar pular como se nada tivesse acontecendo e invalidar a sua dor e invalidar o seu momento. Com Então é certeza. possível sair dessa fase, é só uma fase. É só uma fase, viu, gente? Cuidar da saúde íntima é cuidar de você por inteiro. Então, dê uma atenção especial à sua saúde íntima. Isso não é só para mulheres, tá? Isso é para casais. Exatamente. Então, assim, é um momento de vocês passarem por cima dessas crenças e buscarem ajuda. Doutora Darla, para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual é o seu Instagram? É @Darla Miranda sexóloga. Acompanhe lá, gente. Agora a gente vai começar a disponibilizar uns conteúdos muito importantes, interessantes. Exatamente. Doutora Darla já posta muitos conteúdos ali na rede social, mas agora a gente vai estar trazendo uma outra abordagem para esclarecer, para trazer a grandeza do trabalho que ela presta, que ela oferece aqui hoje em Cuiabá. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação. Espero você aqui mais vezes, tá bom? Ah, eu que agradeço. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você que pode compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Nós iniciamos o trabalho aqui, demos o pontapé inicial trazendo informação de qualidade com credibilidade para vocês. Agora é com você, compartilhar e replicar. E se não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Se você não acionou ainda o sinal de notificação, acione também para ficar por dentro de todos os conteúdos que são anexados diariamente aqui no nosso canal. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cast. Até lá!